Explica para nós aí, doutor, para mim, para nossa audiência, qual a diferença, né? Você é um médico, você depois tornou um psiquiatra e depois um psicanalista, além de na medicina, diversos tipos de especialidade. Mas qual é a diferença básica que um paciente tem que escolher entre ir para um psicanalista, ir para um psiquiatra ou para um psicólogo? Sim. Como é que que dicas que você daria para definir isso aí? Veja bem, eu acredito, em primeiro lugar, para a minha prática, primeiro que eu sou meio suspeito, que eu sou psicanalista. Não, mas você conhece os três e você tem autoridade nas três áreas. Então, vou dizer a diferença da profissão, depois eu complemento a resposta. A psiquiatria, o raciocínio psiquiátrico é muito biológico. É da neurofisiologia, da bioquímica cerebral, é estudo de neurotransmissores que está na moda, estudar serotonina, dopamina, noradrenalina e uma infinidade aí de neurotransmissores que estão ligados com os fatores biológicos. E geralmente passa por medicamento, ou não? Com certeza absoluta. Com certeza pelo chega lá. Tratamento médico, que é prescrição de medicamento. Okay. Aí tem eletroconvulsoterapia, tem, enfim, usar outros tipos, mas que são sistematizados por um saber médico. Sim. Então, o psiquiatra precisa ser médico, em primeiro lugar, fazer uma especialização, uma residência, prestar um título na Associação Brasileira de Psiquiatria para poder fazer uma anamnese, uma investigação do ponto de vista medicamentoso. Mas é assim, vamos dar um exemplo bem simples. A maior queixa que eu recebo dos pacientes que estão em sofrimento mental, por insônia, por exemplo, por ansiedade, hoje, infelizmente, a sistematização da psiquiatria, pensando no lado biológico, vai fazer uma anamnese, tipo, você está triste, você está chateado, você não está dormindo, está irritado, está pensando, tirar sua vida, enfim. Aí vai ter os critérios, vai fazer o diagnóstico e vai prescrever a medicação. Isso é o psiquiatra. Sim. Quando você fala nas outras especialidades, vamos falar da psicologia. A psicologia, em geral, vai partir para um princípio também científico. Então, o método psicológico da escola de psicologia estão sistematizados e reconhecidos pelo MEC. A graduação em psicologia é muito bem estabelecida. E, é claro, o psicólogo vai usar ferramentas da psicologia. Em geral, muitos psicólogos vão fazer avaliações da psicologia. São testes psicológicos, vai arranjar critérios que vai tentar encaixar um cidadão dentro daquela caixinha da psicologia e vai formular uma terapia. A terapia da psicologia para um sofrimento mental, mais conhecido hoje em dia, seria a terapia cognitivo-comportamental, que é uma sistematização usada pelos psicólogos. E aí, veja bem, quando se fala em psicologia, existia, hoje ultrapassou, mas lá no ano 2000 existia mais de 700 tipos de psicoterapias catalogadas. Inclusive, eu acredito, você conversar com um pastor, você está fazendo um tipo de aconselhamento pastoral que também, para mim, assemelha muito com o aconselhamento psicológico. Tudo isso é um tipo de terapia, Tudo isso é um tipo de terapia para a igreja, para mim. Até tomar um chá é um tipo de terapia. Então, você encontrar com um amigo, ser acolhido, alguém te ouvir, já é um tipo de terapia. Mas, veja bem, isso não está catalogado dentro da psicologia. Cientificamente. Então, cientificamente. Aí existe a psicanálise. A psicanálise foi, então, sistematizada inicialmente por Freud, que descobriu que existe um motor que impulsiona o ser humano, que ele chama de pulsão. As pulsões mentais, quer dizer, a nossa vida mental nos impulsiona a fazer exatamente aquilo que a gente não quer fazer. Então, racionalmente, na minha consciência, que vem na minha consciência, eu quero amar a Deus, eu quero ser uma pessoa amável, amigável, quero construir a minha família. E aí o Freud veio e vai dizer que o cidadão tem algo dentro dele, que é o inconsciente, cheio de energias, que os impulsiona a fazer tudo ao contrário, que está em Romanos capítulo 7. Sim. Então, quando você fala em ligar Jesus Cristo, a Bíblia, com Freud, o Freud descobriu que tem um motor. E Paulo falava, olha, miserável homem que sou, eu quero ter uma família... Quero fazer o bem. Quero fazer o bem, mas estou brigando com a Midone. Eu quero amar minhas filhas, mas eu estou rogando até uma palavra, uma maldição, né? Não quero, você é louco, você vai ter filho. O que você vai fazer? Dá trabalho. Cara, peraí, né? Então, mas Paulo já dizia, o que existe isso? Lá em Romanos 7.
E Freud conseguiu sistematizar uma resposta para isso, que existe uma vida inconsciente que, para mim, equivale muito mais do que 80% da nossa vida mental é impulsionado pelas nossas emoções. 80%? Para mim, a nossa vida emocional a nossa vida mental é puramente emocional. Então, se você raciocina uma coisa, por isso fala sobre a inteligência emocional. Porque a nossa vida é pulsional e emocional. Então, Sim. se eu não conseguir controlar as minhas emoções, o que acontece? Eu não vou conseguir chegar aonde eu quero, seja profissionalmente, seja na minha relação com a minha esposa, seja na minha relação com qualquer situação profissional, familiar, espiritual. Ou seja, eu estou realmente, que nem Paulo diz, né? miserável homem que sou. Perfeito. Então, quando eu fui buscar respostas para essas vozes, para essas situações emocionais, para os meus impulsos destrutivos, cara, eu sempre quis ser uma boa pessoa, mas de repente estava brigando, né? Então, aí eu fui estudar, fiz pós-graduação em doença psicossomática. Só que na época você está nervoso, você vai ter gastrite, você está nervoso, sua pressão vai subir. Fala, para isso não é resposta, né? Aí eu descobri a psicanálise, então fui estudar psicanálise e comecei a aplicar isso na minha vida e descobri que realmente existem essas pulsões dentro de nós. E aí o que aconteceu? Fui estudando cada vez mais, a neurociência foi evoluindo. E aí chegamos, então, no estudo das memórias traumáticas que as pessoas têm. Então, hoje está muito isso, para mim é muito claro, toda a minha vida emocional, da minha infância, que são as minhas emoções traumáticas. Aquela agonia de criança, sabe quando você toma uma bronca e você faz aquela cara de desesperado, a criança fica com raiva e sai fazendo birra. Aquilo, entre aspas, eu particularmente tomei a minha sanção. Meu pai era japonês, um bisneto, tataraneto de samurai, ó. O negócio comia. Ferro e fogo. Ferro e fogo. Então, cara, eu não sabia o que eu estava fazendo, era criança, tomava uma na cabeça, nunca mais falei isso, nunca mais falei palavrão. Olha o que você está falando. Só essas palavras de uma sanção, eu fazia isso, chegar uma hora que o meu pai japonês olhava para a cara dele e sabia que eu não podia fazer nada. Isso me restringiu. Só que eu esqueci que meu pai me deu essa educação. Isso tudo ficou no que o Freud chama de inconsciente. Então, a gente vai reprimindo as nossas dores, o sentimento de vazio, desamparo, e a gente cresce. Então, eu virei médico. Hoje, eu não estou desamparado. Sim. Eu sou médico, consigo, enfim, ganhar dinheiro, tocar minha vida. Um que toda vez que vem algum gatilho emocional que eu não sei lidar, existe um tipo de rota do trauma, existe um caminho neuronal no nosso cérebro que guarda exatamente essa situação de impotência. Então, cada lugar que eu me sinto impotente, todo mundo sente-se impotente em algum momento, seja para pagar uma dívida, seja para estudar uma coisa e não está conseguindo, a gente se sente um fracassado, se sente, enfim, não tem ninguém para me ajudar. Essa era a minha maior queixa. Eu tinha TDAH na infância, então eu queria estudar uma coisa e não conseguia. Eu queria fazer uma coisa e saía deixando as coisas no meio do caminho e não tinha uma resposta. E aí o que aconteceu? Eu chegava para a Midori e pedia assim, pô, me ajuda a fazer tal coisa, me faz isso, me faz aquilo outro. Pô, você não me ajuda? Cara, já está fazendo tudo. Mas era uma criança dentro de mim que não tinha resposta. E emocionalmente eu me sentia fracassado, me sentia ali inferiorizado, eu me achava burro. E tudo isso está na minha memória. Você está entendendo? Então, tudo isso que eu estou construindo na psicanálise cristã, tinha um cara aqui dentro que se achava burro, incapaz. E toda vez que vinha um desafio, me travava tudo. Aí, quando a gente fala em psicanálise, Freud descobriu a associação livre, um método de fala que vai deitar no divã, que é clássico, até achar a raiz do trauma, que é meu pai me dando um corretivo, um bullying na escola, uma família disfuncional, por exemplo, sei lá, o pai é alcoólatra que batia na mãe, aí o sujeito cresce, aí vem os gatilhos. Se alguém gritar, se alguém beber, a pessoa começa a passar mal. Tem muitas mulheres que teve pais alcoólatras e depois casa com um marido que vira alcoólatra,
Pô, meu pai já bebia. Como é que eu fui lá e esse cara faz a mesma coisa que meu pai? E vira uma compulsão, uma repetição na nossa vida. Então, tudo isso faz parte do campo mental do inconsciente e a nossa escolha, você faz as escolhas. Parece que eu estou casando com uma pessoa que parece minha mãe. E um dia até discuti com ela. Pô, você faz tudo que minha mãe faz. Na psicanálise, a gente sabe que as nossas escolhas afetivas são de pessoas que a gente teve na infância. Quando a gente vê, cara, eu casei com a minha mãe. É isso aí. Então, o que acontece? Eu estou contando de uma maneira para as pessoas entenderem, claro. só que ao mesmo tempo ela fazia tudo para mim, que nem minha mãe, só que ela me cobrava, que nem minha mãe cobrava. Sim. E essa questão, eu chegava, pô, você não é minha mãe, pô, para com isso. E ver o pau comia. E nessa história, por mais que eu estudasse psicanálise, por mais que eu estudei a medicação, eu sabia que eu não precisava de medicação. Por quê? Porque eu não estava ouvindo vozes mais, eu não estava... vendo pessoas mortas, não estava vendo nada disso. Ou seja, eu não tinha um surto psicótico de ver coisa que não existe, de ouvir coisa que, enfim, ouvir ou ver coisa que não existe, contar uma história, olha, o Espírito Santo está comigo, não, isso, ficar noites e noites orando, tipo, né, ficar fora da minha realidade. Então, essas pessoas fora da realidade, que não têm controle, é do campo da psiquiatria. Aí eu vou dar um conceito para mim que encaixa muito bem, que eu aprendi como professor de psiquiatria, do que seria doença mental. Por incrível que pareça, é a mesma situação que está na Bíblia. Então, doença mental é a perda da capacidade de escolha. Olha que definição. Olha que definição. Simples. Simples. Por quê? Se eu estou deprimido e eu quero ser feliz, eu não consigo. Eu quero sair da cama, mas estou cansado. Mas por que estou com esse cansaço, desanimado, sem esperança? Ou seja, não tenho escolha. É depressão. Sim. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero vir na entrevista aqui e falar, e o meu coração está em paz. Mas a pessoa senta aqui. Cara, perdi o domínio próprio. Perdi o controle. Então, estou com um transtorno de ansiedade. É uma doença. Você está entendendo? Então, tudo aquilo que eu quero fazer, não estou conseguindo, não tenho domínio próprio, que está em Gálatas 5:22, que é fruto do Espírito. Então, se você está fora do fruto do Espírito, você quer amar, mas está com raiva, você está destruindo, você não está em paz, você não tem fruto do Espírito. Então, você quer fazer e não consegue, é uma doença mental. Entendi. Com essa definição, por exemplo, bipolar. O bipolar tem um cérebro acelerado, ele quer ficar tranquilo, mas não consegue ficar sentado. Ele não quer parar de gastar dinheiro, ter sexo dia e noite, trair a esposa, mas ele está fazendo tudo o contrário. E num ritmo violento. Então, essas pessoas precisam de medicação.